Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal aqui do Ciência e Brisa, nossa aula de número 9, vinculada ao curso de Magneto Hipertermia. É um curso que eu venho tentando gravar já há um bom tempo e que tem experienciado longos hiatos no seu processo de produção por conta de situações assim pessoais. Eu me mudei de casa recentemente, então passei por um longo processo de mudança, etc. Então agora eu estou tentando meio que retomar esse processo, essa atividade de documentação e gravação de conteúdo mais científico aqui para o canal, para o Ciência e Brisa, né? E esse mini curso de magneto e hipertermia, na verdade, ele tem sido construído de uma maneira muito tranquila, muito suave, muito sem pressa, porque na verdade ele é um aproveitamento de um material que eu tinha já, que eu preparei para um seminário que eu ministrei há muito tempo atrás e depois assim eu fui convidado para dar outro seminário sobre o tema, fui refinando um pouco esse material até que chegou num ponto que eu percebi que era um material assim gráfico suficiente para eu documentar aqui para o canal assim as ideias vinculadas a esse tema na forma de um mini curso, né, visando inclusive difundir um pouco mais esse assunto dentro desse contexto das pessoas que me seguem aqui no canal, que a maior parte são estudantes, né, de graduação ou pós-graduação em temas que têm a ver com mecânica dos fluidos, transferência de calor, matemática aplicada, simulação computacional e coisas que eu trabalho e que porventura poderiam até assim se interessar por estudar mais esse tema. Então ele tem uma proposta de divulgação científica, né? E também de me facilitar um pouco a vida pensando naquelas pessoas que vão chegar, né, no futuro para vir trabalhar comigo em orientação, por exemplo, no mestrado, no doutorado, numa iniciação científica dentro desse tema. Então, essa documentação atende para mim a vários propósitos e é uma oportunidade também para a gente também criar conteúdo científico aqui para o canal, para estar, né, travando sempre esse diálogo, falando de ciência, de ideias científicas. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que agrega aqui para o público do canal. Então, continuando nessa exposição, vou pegar agora a minha câmera aqui, vou diminuir a minha cara. Eu estou usando duas telas, então eu tenho que ficar olhando para ver onde que eu estou. Pronto, um pouquinho no cantinho. E vou aproveitar essa lousa aqui. Na última aula eu comentei sobre a ideia da gente usar... eu acho que a minha tela está cortada, né? Deixa eu ver assim, porque eu estou usando aqui o OBS Studio. Deixa eu só conferir aqui. De repente eu vou ter que fazer um negócio assim, tipo um mandrake, para poder aproveitar a tela. Deixa eu ver, eu acho que está vindo até aqui a minha tela. Aí eu vou ter que diminuir aqui. Acho que assim vocês vão conseguir ver direito. Eu estou na dúvida se eu estou com o modo de tela completo, porque quando eu aumento assim, no OBS Studio parece que tem uma zona... Ah não, acho que está tudo certo, acho que eu estou viajando aqui, na verdade, porque a minha câmera fica numa janelinha, enfim, bugs operacionais que eu não vou nem explicar para vocês. Eu acho que estão me vendo direitinho, vendo a tela, vendo minha cara. Vamos mandar ver. Então na última aula eu falei sobre essa ideia da gente ter uma microestrutura de um fluido magnético, uma suspensão de partículas magnéticas dispersas no líquido base, que a gente poderia inclusive estudar por meio de simulação numérica e da gente usar informações dessa microestrutura, basicamente orientação dessas partículas magnéticas que são pensadas como pequenos ímãs, né, que vão ter ali um momento de dipolo que vai se orientar em relação a uma direção do espaço e que vão estar sujeitas a uma mecânica newtoniana na qual, sob a ação de um campo magnético externo, elas vão experienciar forças e torques, né? Elas também interagem entre si por interações de longo alcance, num mecanismo que a gente chama de interação dipolar e formam cadeias, estruturas. Então elas estão sujeitas a uma física muito rica na sua escala e eu lancei aqui na última aula a ideia de que essa média dessa orientação coletiva, ou melhor, dessas projeções das orientações dos dipolos individuais de todas as partículas numa dada direção x, y, z, seriam correspondentes, ou melhor, proporcionais às componentes x, y e z dessa propriedade contínua que eu chamo de magnetização. Tá?
Então eu tenho a magnetização de um fluido magnético, que mede basicamente a resposta desse material à ação de um campo externo. E essa propriedade fundamental, ela vai estar relacionada a cada instante, em cada instante de tempo, a essa média das orientações das partículas numa certa direção. Então aqui nessa linha de pesquisa a gente tem dentro do grupo já um código, né, computacional, que é o Simpsons, que faz simulação de partículas magnéticas sujeitas à ação de um campo externo, pode ser um campo oscilatório, pode ser um campo permanente, pode ser um campo rotativo. E essas partículas, então, elas evoluem dinamicamente suas posições, orientações e velocidades segundo um conjunto muito grande de cálculos matemáticos que é realizado para cada partícula naquela suspensão em cima de várias realizações numéricas independentes, sujeitas a geradores de números randômicos, porque elas também estão sujeitas a esse movimento browniano. Então, tudo isso é computado, considerado nessa física, e o Simpsons então simula o movimento coletivo de um monte de partícula e tira já essas médias estatísticas que vão dar origem às propriedades macroscópicas de interesse que descrevem o comportamento, as características de um ferrofluido na ação de um campo, tá? Essa propriedade fundamental que eu chamo de M de T aqui é a magnetização da minha suspensão, que varia ao longo do tempo, como uma série temporal, no caso, por exemplo, de eu ter um campo oscilatório, um campo transiente. Até num campo permanente, a gente tem um transiente que o sistema leva, tá aqui nessa figurinha, essa imagem, né, que você quer em função do tempo, para sair de uma condição inicial, né, nula, em termos de magnetização, né, de alinhamento médio numa direção específica, e conforme você aplica o campo, elas demoram um certo tempo e vão saturar aqui. Mas no caso de um campo oscilatório ou rotativo, que o próprio campo já varia no tempo, isso vai gerar respostas temporais mais interessantes dessa série de magnetização, tá? Então essa aqui é uma ideia que eu estou recapitulando, que veio da última aula. Avançando. Então aqui a gente tem uma base de referência para poder comparar o comportamento das minhas simulações computacionais de muitos corpos com soluções exatas em limites assintóticos para estimar, né, esses módulos real e imaginário dessa suscetibilidade complexa do meu ferrofluido na ação de um campo oscilatório ou rotativo. Tá? Aqui eu cito uma referência importante, que é o trabalho do Berkov com a Skakova e do Zubarev, que é um trabalho que eu cito bastante nas minhas pesquisas, em que eles realizam um estudo teórico, né, para avaliar uma dinâmica de magnetização para ferrofluidos não diluídos. Então aqui a ideia é o desenvolvimento de um modelo fechado de equações matemáticas que não demanda simulação e nem experimento para poder dar para a gente essa informação, para eu prever esse comportamento ou essa série temporal de magnetização quando na ação de um campo oscilatório, no caso desse paper é para um campo oscilatório, tá? Usando aqui basicamente um modelo idealizado de um sistema de um ferrofluido no qual tem interação pelo menos entre pares de partículas. Então eles consideram um modelo matemático, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a minha ideia é lançar aqui a informação de que esse estudo existe e de que ele vai dar informações para a gente poder fazer uma comparação entre simulação e essas teorias assintóticas para verificar como as minhas simulações computacionais são capazes de prever o comportamento dessa dinâmica de não equilíbrio de magnetização para ferrofluidos não diluídos. É importante chamar a atenção o seguinte, que o modelo assintótico aqui do Berkov, do Zubarev, ele é um modelo que considera que eu vou ter interações assim de longo alcance entre pares de partículas, mas se eu vou densificando a minha suspensão, aumentando a concentração volumétrica, eu vou começar a ter trios, grupos de 4 partículas, 5, 6, a probabilidade de eu ter agregados maiores ela vai aumentando. Então é esperado que essa minha teoria assintótica ela fale para regimes mais concentrados e justamente em regimes nos quais a minha simulação numérica vai conseguir chegar. Então aqui
eu apresento assim alguns gráficos interessantes de coisas que a gente tem feito em termos de comparação de soluções vindas de simulação numérica com teorias assintóticas. Isso é muito importante para a gente validar essa metodologia que a gente quer construir aqui de desenvolver um modelo matemático baseado num hibridismo entre simulações discretas na escala das partículas e simulações contínuas na escala do tumor para poder ter uma compreensão multiscala desse fenômeno da magnetohipertermia em tecidos vivos. Então, na verdade, o que eu estou querendo aqui desenvolver nessa minha pesquisa são ferramentas cada vez mais robustas para simular esse fenômeno, considerando o maior número possível de mecanismos físicos e fazendo estudos científicos separados para a gente ir separando mesmo os mecanismos físicos, isolando, né, ligando e desligando o mecanismo físico no meu modelo geral para entender como as coisas funcionam. Mas antes disso eu tenho que validar. Eu tenho que validar o que eu estou fazendo, senão não faz sentido nenhum, tá? Então eu tenho aqui na minha esquerda, eu vou até aumentar aqui o gráfico e vamos dar uma viajada aqui em algumas comparações que eu tenho feito. Isso aqui, na verdade, se não me engano, é de um artigo que eu publiquei com o Andrei. Isso aqui, na verdade, vem da tese, na verdade mesmo. Não foi do artigo, não. Foi da tese de doutorado que eu orientei o Andrei. O Andrei, ele é professor hoje da Federal do Mato Grosso, foi meu aluno de doutorado, fez comigo o doutorado aqui na UNB, pelo programa de pós em Ciências Mecânicas, defendeu em 2020, e a tese dele chamava Dinâmica de Langevin, que é essa técnica de simulação aplicada ao estudo da magnetohipertermia em suspensões magnéticas. E a tese do Andrei, na verdade, a ideia era a gente rodar as simulações do meu código de partícula e tentar comparar essas simulações, considerando diferentes modelos. Então aqui eu tenho simulações periódicas e não periódicas, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque isso aqui é um numericismo muito particular da tese do Andrei, mas só para lançar a ideia, essas aqui que estão sublinhadas, as periódicas, são muito mais precisas do que as não periódicas, especialmente em regimes mais concentrados. Então, na verdade, são técnicas de simulação em que a gente vai considerar de maneira mais precisa, mais robusta, mais cara computacionalmente também, como as partículas interagem entre si por interações de longo alcance e vai comparar qual que é a diferença na qualidade dos resultados previstos entre essas duas técnicas de simulação numérica com a teoria assintótica. Então aqui eu tenho, num caso bem diluído, uma fração em volume de 2%, Aqui são os grupos adimensionais que eu usei para fazer as simulações. E aqui eu tenho basicamente uma boa concordância entre a solução assintótica, que é essa linha aqui contínua, com as soluções numéricas, tanto considerando simulações periódicas ou não. Então aqui, para regimes muito diluídos, eu posso simular o meu cenário nesse modelo que é bem mais barato computacionalmente, porque ele vai ser bem preciso, vai prever bem o comportamento ali, dessa propriedade aqui, tanto do que linha quanto do que duas linhas, em função da frequência do campo. Porque também é um caso diluído, é um caso também que a solução assintótica é esperado que ela funcione muito bem, então ela é o padrão ouro, essa referência. Eu estou no fundo validando aqui a minha abordagem de simulação numérica. Aqui, quando eu deixo um caso bem mais concentrado, você vê já que as soluções da simulação numérica não periódicas, elas começam a dar um desvio muito grande em relação às periódicas, que ainda ficam boas em relação à solução assintótica, mesmo num regime já mais concentrado. Então aqui também é para mostrar assim, o limite de um parâmetro físico em que até um certo valor eu vou poder simular de um certo jeito mais barato, depois disso fica muito impreciso, tá? Então é uma análise também de sensibilidade, de custo computacional, mas mostra que a gente pode sim usar simulações numéricas, para poder estudar esse tipo de problema, porque a gente tem uma boa concordância, entre o comportamento da simulação numérica e da solução assintótica. É interessante notar o seguinte, aqui eu já vou mostrar um caso em que eu quero comparar um regime de não equilíbrio, que é esse caso, mais de um campo oscilatório e tal, de dinâmica de magnetização de não equilíbrio, com um caso de equilíbrio, que é um caso em que eu aplico um campo constante e as partículas simplesmente saturam e relaxam ali
numa certa condição de orientação. Nesse caso de equilíbrio, isso aqui é uma coisa bem mais antiga, já é um trabalho de 2015, né? Eu defendi a minha tese de doutorado em 2013, então esse aí foi, na verdade, um artigo ainda da minha tese, que eu fiquei uns 4, 5 anos escrevendo ele, que era um problema mais simples, né? Que eu estava ainda construindo o meu código e tal, mas veja que aqui as comparações, o que vale para a gente seria isso daqui. Então eu tenho aqui a linha pontilhada, que é a minha teoria assintótica, que considera interação partícula-partícula. Tenho aqui as minhas bolinhas vazias, que é a simulação numérica, num modelo que considera muito bem essas interações entre partículas, um modelo periódico super caro. E aqui eu tenho um limite assintótico de Langevin, né, que não considera interação entre partícula, e a simulação não periódica. Né? Então aqui os desvios que eu tenho entre as soluções numéricas, para o caso de torque periódico e não periódico, você percebe que eles são bem menores em baixos φ do que para essas propriedades dinâmicas em questão. Ou seja, aqui tudo meio que crava quando está em equilíbrio. Agora aqui, mesmo num φ baixo, eu tenho zonas, por exemplo, em que eu tenho já desvios mais significativos entre as soluções numéricas, né, com ou sem interação periódica. Né? Ou seja, tudo indica que a captura precisa desse comportamento de propriedades mais dinâmicas de não equilíbrio, de magnetização via simulação numérica, é mais difícil mesmo, tá? Mas a gente consegue usar ainda muito bem a simulação numérica para essa finalidade, tá? Então aqui, na verdade, são trabalhos muito numéricos que eu publiquei assim para avaliar custo computacional, qualidade dos resultados, tipos de modelo que eu poderia usar para diferentes combinações de parâmetros físicos, né? Comparando simulação e soluções assintóticas. Né? Então, em outras palavras aqui, concluindo esse slide, é mais difícil computar as componentes em fase e fora de fase dessa minha resposta do sistema em regimes de excitação oscilatória do que o valor de equilíbrio da magnetização para um campo estacionário. É um problema mais difícil, mas a gente consegue ainda assim ter boa precisão, né, nesse entendimento, nesse estudo, usando simulação numérica com os símbolos. Tá? E aqui, então, o que a gente tem feito dentro desse tema? Então, aqui, na verdade, são slides assim, finais de conclusão desse curso, em que eu quero mostrar o que a gente tem feito aqui no Vortex, né, no grupo de pesquisa, dentro desse tema de MHT, desde que a gente começou a mexer com esse problema. Então, em 2020, foi o primeiro artigo mesmo, assim, em que eu tenho a palavra Magnetic Hyperthemia citado, né, no título. Isso foi 2020, um trabalho oriundo da tese de doutorado do Andrei, que eu publiquei com o Andrei, com o Francisco Ricardo, né, da Cunha, que foi meu orientador de doutorado, e eu sou aqui o último autor. Geralmente a gente usa essa coisa do último autor para o orientador, né, e o primeiro para o orientando e tal. Então, foi isso que a gente convencionou. E aqui é um trabalho, na verdade, de comparação mesmo do efeito, da influência de mecanismos hidrodinâmicos nessa resposta, dessa resposta complexa, né, do material, num contexto de um ferrofluido sujeito, né, a um campo oscilatório, trazendo alguns insights para aplicação em hipertermia magnética. Na verdade, foi um trabalho em que a gente tentou trazer um pouco do entendimento um pouco mais profundo do mecanismo das interações hidrodinâmicas entre as partículas, que é um mecanismo muito, muito legal. Eu gravei um curso aqui de microhidrodinâmica, em que assim, o ponto alto, o ápice desse curso é justamente assim o final dele, em que a gente formula todo o modelo matemático para poder computar esse mecanismo de interação hidrodinâmica, que é o seguinte: eu tenho lá as partículas suspensas no líquido, e aí uma partículazinha ela vai se deslocar para cá, em função do que está rolando com ela, né? Das forças que atuam sobre ela, dos torques. E quando ela se desloca, como tem um líquido base ali ao redor, ela vai induzir um escoamento. E esse escoamento induzido, ele vai perturbar essa vizinha, que vai andar para cá, que vai também induzir um escoamento que vai perturbar essa vizinha. Então, existe uma rede de interação entre as partículas, uma rede invisível de interação de longo alcance, por elas estarem todas no mesmo meio, que quando uma empurra uma coisa para lá, a outra lá sente. Como eu estou no regime de baixo Reynolds, Reynolds baixo, é um regime em que os efeitos viscosos são muito importantes. Então, é como se
eu tivesse uma capacidade desse fluido de propagar as informações dentro de si muito eficaz. A viscosidade, ela é um coeficiente de difusão de quantidade de movimento. Ela, na verdade, é a capacidade que o fluido tem de comunicar a vários pontos dentro dele mesmo, né, os distúrbios que acontecem em pontos aleatórios. Então, assim, eu estou aqui nesse pontinho do fluido, eu induzo um flow. Esse ponto aqui vai sentir muito rapidamente esse flow induzido ou vai demorar para perceber isso? Quem vai falar isso é a viscosidade. Quanto maior a viscosidade, mais instantâneo é essa comunicação entre as partículas. E a gente consegue mostrar que em regime de baixo Reynolds, que é um regime no qual essas partículas de fato estão sujeitas, porque são muito pequenininhas, esse escoamento induzido, esse distúrbio induzido melhor, ele decai com 1 sobre R, em que R é a distância entre as partículas. Então, partículas muito longe se percebem. E é muito raro a gente ver um trabalho, por exemplo, de simulação numérica em hipertermia magnética, pelo menos eu nunca vi, assim, até hoje, além dos nossos trabalhos aqui, um trabalho que considerasse esse mecanismo nesse contexto de hipertermia magnética, né? Então o que a gente fez foi mostrar, basicamente, que se eu tenho interação hidrodinâmica, eu estou nessa linha aqui de baixo, eu vou ter uma diferençazinha no valor da minha suscetibilidade complexa, da parte imaginária, devido à interação hidrodinâmica. Ou seja, interação hidrodinâmica vai diminuir o valor dessa propriedade, né? E existe uma diminuição máxima numa frequência típica aqui, onde eu estou no pico mesmo dessa minha resposta, tá? Então isso é uma característica assim das interações hidrodinâmicas que tem uma natureza, a gente descobriu pelas simulações, mais agregativas, então elas dificultam a formação de aglomerados de partículas, né? E o que acontece é que um aglomerado de partícula, ele é como se fosse uma partícula zona, que tem localmente um dipolo maior. Então é como se eu tivesse um aumento da resposta magnética induzido pela formação de cadeias. Quando eu aumento o campo magnético, aumenta a formação de cadeias, que localmente aumenta ainda mais a magnetização, quando eu comparo, por exemplo, com um caso em que elas não se formam as cadeias. Então essa interação hidrodinâmica, ela dificulta a formação de cadeias porque ela induz a movimentos secundários no líquido, que induzem uma mistura ali, que vão atenuar esse mecanismo de formação de cadeias e vão diminuir a resposta magnética. Então isso foi o que a gente descobriu nesse artigo de 2020, né? É um trabalho de ciência fundamental, de entender o que acontece, por que acontece, como acontece, modelar, né, o fenômeno, escrever o código, simular, um trabalho de física mesmo. Então está aí no Physics of Fluids. E aí em 2022 a gente começou já a usar modelos mais contínuos. Então eu comecei a escrever um código na época ainda muito simples, em diferenças finitas, que era o SIM-MHT. Isso, eu comecei a escrever esse código na pandemia ainda e tal, né? Quando a gente tem um artigo, por exemplo, de 2022, as ideias que estão aqui começaram muito antes, né? Então em 2020 eu comecei a escrever um códigozinho aí, bem simples, em diferença finita, para simular o comportamento do campo de temperatura mesmo do tumor. Então aqui eu tenho vários momentos no tempo e tal. É uma equação simples, a equação da energia, da condução transiente bidimensional, com alguns termos fontes, né? Alguns de origem metabólica. Essa equação aqui que eu já mostrei, assim, talvez nessa aula, não me recordo, mas eu tenho aqui, né, essa equação da condução transiente com um termo de perfusão sanguínea, porque é um tecido biológico, um termo de geração metabólica e um termo de produção devido a efeitos magnéticos, né? E aqui eu na verdade, tenho um termo φ que a gente considera que é um fator de correção que está associado a um espalhamento, o spreading dessa massa de ferro fluido depois que eu injeto. Então, o modelinho que eu peguei lá, fui estudando, fiz um código e eu comparava basicamente o efeito de campos rotativos, né, usando esse modelo. Então, eu fazia um modelo híbrido, eu tinha aqui já um comportamento assim, né, que eu vinha desse artigo do Andrei, da derivada da temperatura com relação ao tempo em função do campo aplicado, em função do Peclet, que é o tempo de relaxação magnética e tal, usando simulações de muitos corpos. Aqui eu tenho uma comparação num caso bem diluído, com um caso mais concentrado, que esquenta muito mais o tumor. Então a ideia era fazer simulação de muitos corpos, simular as partículas girando, aí você vê lá os momentos de dipolo, tira uma média e tal, calcula aqui 2 linhas, e aí usa
o modelinho lá para calcular esse termo de produção magnética, pega da simulação de muitos corpos e taca num termo fonte na equação contínua da energia e simula o campo de temperatura do tumor, né? E aqui eu tenho a comparação entre campo rotativo e campo oscilatório para uma frequência de 150 kHz, partículas de 10 nanômetros. Isso aqui é a viscosidade base do ferro fluido à base de água, um campo de 3.000 A por metro, um Φ de 5%. E eu tenho uma comparação aqui do campo oscilatório rotativo e a gente vê que, assim, para a mesma combinação de parâmetros, enquanto o campo oscilatório esquenta ali entre 42 graus e pouquinho, né? Tá aqui a minha coisa, eu não estou vendo minha caneta, cadê? É porque eu estou na tela errada, calma aí. Eu tenho duas telas, aí eu confundo tudo, deixa eu vir para cá, pronto. Voltei para a tela, desculpa. Então aqui, estou na tela geral, eu tenho um campo rotativo que vai para 46 graus, enquanto o oscilatório vai para 42. Ou seja, é interessante porque em MHT eu tenho que manter o tumor ali entre 41, 42, 44 graus mais ou menos. Não pode passar de 48 nunca. De repente, eu sabendo que um campo rotativo esquenta ali 4 graus a mais para o mesmo Φ, eu poderia usar menos ferro fluido para chegar no mesmo resultado de aquecimento. Então é interessante do ponto de vista terapêutico que menos ferro fluido é menos toxicidade, é menos material estranho no corpo da pessoa. Só de mudar a forma que o campo é excitado, eu aumentei 4 ou 5 graus assim a minha resposta. Então era um trabalho assim de comparação. Eu queria mostrar o meu modelo matemático, né, e também já trazer alguns insights desse efeito desse campo rotativo. Os códigos fontes todos estão disponíveis hoje em dia, esses trabalhos todos no GitHub, tá? No meu GitHub, estou gravando, acho que estou gravando, lá do LCEC, tá? Do Laboratório de Computação Científica em Escoamentos Complexos da UNB. Eu estou aqui monitorando o meu iFood, que está sendo preparado ainda, beleza, tudo certo. Em seguida, a gente continuou avançando nesse tema. Em 2023, eu fiz um trabalho, na verdade, que eu queria comparar mesmo, era o efeito das interações dipolares nessa física do meu sistema, tá? Então, eu comecei a ligar e desligar o mecanismo de computação da interação dipolar entre as partículas e fiz uma comparação para ver quando que esse mecanismo ele é relevante em quais regimes físicos, tá? Aqui eu já comecei a usar já um trabalho experimental feito em 2008 pelo Salum com um ratinho vivo para validar minha simulação numérica. Nesse modelo ainda as coisas estavam caminhando juntas, mas tinha ainda um desvio e tal. Depois eu fui melhorando meu modelo, mas é uma validação já dessa metodologia. E nesse trabalho a gente vê aqui que a não consideração das interações entre as partículas, ela leva a essa reta aqui na previsão do Q duas linhas. E a consideração leva a esse comportamento. Aqui é a solução assintótica, bolinhas, simulação numérica, tá? Isso aqui é a solução assintótica num limite de um regime de Langevin diluído sem interação dipolar. Então, você vê que para φ igual a 7% aqui já tem um desvio bom, né, de você considerar ou não o efeito das interações dipolares, isso para um certo tamanho de partícula, e o que eu vi é que se eu aumento o tamanho da partícula magnética, esse desvio aumenta ainda mais, tá? A questão é que o trabalho experimental do Salum está bem nessa faixa aqui, ó, de 3%, e que tanto faz considerar, não considerar a interação dipolar. Então, muitos trabalhos que eu vinha lendo de simulação numérica desse problema não consideravam esse mecanismo porque estavam nessa faixa muito diluída. Mas nesse trabalho eu quis provar, eu quis mostrar qual seria o erro que você teria, por exemplo, em regimes mais concentrados, mesmo que não fossem fisicamente tão realistas, né, entre considerar ou não, por exemplo, aqui a interação dipolar. Então é um trabalho que eu estou avaliando também o peso de certos mecanismos físicos. Bom, em seguida, em 2024, a gente publicou um trabalho muito louco também. Eu, Felipe e a professora Aline, o Felipe Ossege, que foi... eu orientei junto com a professora Aline Souza de Paula no mestrado aqui no programa de pós da UNB. E aí é um trabalho que a gente queria mexer com uma coisa mais criativa, assim, pegar uma suspensão de partículas magnéticas, aplicar um campo oscilatório e um cisalhamento oscilatório e fazer uma análise assim, meio que de dinâmica de sistemas para a resposta dessa série temporal da magnetização do sistema, né? Então a gente começou a usar ferramentas como espaço de fase, mapa de Poincaré para a série temporal da magnetização do sistema. Então a ideia, na verdade, é o seguinte:
Eu fazia um monte de simulação numérica simultânea ao mesmo tempo, várias realizações, long time, de um sistema com N partículas magnéticas, sei lá, 200 partículas magnéticas, sujeito a um oscillator shear e a um oscillatory field, né? E aí via essas médias de orientação e pegava uma série temporal gigante e falava, finge que isso aqui é uma resposta dinâmica de um sistema dinâmico. Como é que é esse sistema? A gente começou então a brincar de várias frequências e a gente viu, né, que ele tinha respostas dinâmicas desse tipo aqui, o sistema como um todo, assim, né? E a gente fez uma avaliação usando dinâmica de sistemas desse sistema dinâmico, né? E fez uma interpretação física dessas respostas para diferentes combinações de frequência, de campo. Então foi um trabalho muito bonito, assim, em termos de juntar essas duas áreas para a gente ter alguns insights do comportamento desse sistema, usando uma abordagem de olhar para ele como um sistema dinâmico. Uma coisa que ficou faltando aqui, que é uma coisa que está na minha cabeça ainda, é que é o seguinte, para eu traçar uma coisa desse tipo aqui, eu tenho que ter uma série temporal muito grande, muito grande. Então é uma simulação longa demais, tá? E aí com isso o que acontece é que ela fica muito cara. Então eu não consegui ligar aqui certos mecanismos mais interessantes vinculados à interação entre as partículas. Então eu tive que negligenciar todos os mecanismos que eram interessantes em termos de interação de longo alcance, que poderiam gerar respostas mais interessantes, mais não lineares, porque ficava muito caro fazer isso no very long time. Então quem sabe eu otimizando esses códigos em cima dos quais eu venho trabalhando, possa voltar a explorar esse problema num cenário em que eu tenho uma física um pouco mais interessante. E agora eu estou assim, numa fase de preparação, esse aqui é um trabalho que está submetido, ainda não foi aceito, por isso que está em preparation aqui, em que eu tenho usado assim, já essas simulações para tentar montar um banco de dados, variando a concentração volumétrica, o campo, a frequência e o tamanho das partículas. Eu peguei 4 variáveis principais e vendo o impacto que a variação dessas variáveis, que eu chamei de inputs, tinha em certos outputs target, que seria a temperatura no centro de um tumor típico, né, já em regime permanente, e o tempo que demoraria para isso acontecer, e pegando esse database e criando aqui, treinando machine learning algorithms para prever essas respostas e avaliar o erro percentual. O que eu vi é que eu consegui treinar uma rede neural, a gente conseguiu treinar uma rede neural para bater muito bem com as simulações. Então aqui eu peguei o quê? Um output, temperatura do tumor, peguei 2 inputs que eu variei e fiz uma variação randômica dos outros 2 inputs que não estão aqui no gráfico, para gerar uma curva ruidosa e comparar o que a rede neural iria prever em relação às simulações. E a gente vê que tem uma predição bem razoável aqui para mostrar que isso seria possível. Esse é um trabalho que ainda está em etapa de revisão e tal, que eu estou fazendo com o João e com o Felipe. E, finalmente, um trabalho que esse aí deve ser publicado em breve, no Physics of Fluids, que é usar já um modelo um pouco mais sofisticado. Aqui eu comecei a usar simulações no OpenFOA, então eu trouxe o OpenFOA aqui para a jogada, né, para poder fazer simulações mais sofisticadas, tridimensionais. E o que eu considerei aqui agora é um termo de espalhamento das partículas que tem uma evolução segundo uma equação baseada numa equação advecção de fusão para essa concentração local de partículas magnéticas. Tá? Esse é um modelo que eu criei junto com o Francisco Ricardo, e o que a gente conseguiu ver é que esse modelo melhorou muito a predição numérica em relação aos dados experimentais quando eu comparava com o código que eu vinha usando antes, que era o SIM-MHT. Então eu migrei para o OpenFOA e melhorei o meu modelo, implementei um mecanismo novo, né? E esse mecanismo é interessante porque ele é baseado num trabalho experimental do Salum, em que ele injetou mesmo o ferrofluido aqui num gel de agarose, aplicou um campo magnético oscilatório e tal, e ele viu que esse gel se espalhava ao longo do tempo, né? E propôs assim um fator de correção baseado num decaimento exponencial dessa concentração de ferrofluido em relação ao ponto de injeção. Se eu pegar esse modelo aqui e considerar alguns valores típicos que ele dá de calibração da tabela dele experimental, eu teria assim fatores de correção equivalente dessa ordem aqui, tá? E aí o que a gente está fazendo agora é, em vez de pôr um fator constante,
resolver mesmo uma equação de evolução para esse cara, baseada numa física e tal. E a gente tem tido respostas muito melhores, muito mais precisas, muito mais robustas, e que a gente está conseguindo construir uma ferramenta muito interessante para poder, de fato, explorar esse mecanismo físico com uma riqueza maior de detalhes, ligar e desligar mecanismo físico e se aprofundar um pouco mais no entendimento dessa resposta. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu tinha mais algumas coisinhas para falar, porque a simulação numérica também ela permite eu ver as partículas espalhando, né, saindo para fora do tumor. Então é uma coisa muito bacana usar essas abordagens híbridas de partícula e de campo, que eu consigo fazer um link interpretativa entre o que está rolando com as partículas e como que esse tumor está respondendo. Então isso aqui é uma coisa que está me deixando muito animado no momento e tem muito lugar ainda para onde a gente pode caminhar nesse tema de pesquisa, mas a ideia desse mini curso, dessas aulas, era meio que mostrar para vocês um norte, um horizonte, uma geral nesse tema e que a gente tem feito, né, para que pessoas que cheguem possam se apropriar disso e trabalhar juntas, né? De repente a gente possa vir aqui, quem sabe um dia, até estar fazendo uma pesquisa junto dentro dessa área. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Valeu!